Bom dia, galerinha. Paz de Jesus, amor de Maria, para todos vocês, paz e bem. Hoje eu vim abordar um assunto com vocês que me motiva muito, me envolve, me incentiva, que me ajuda a pensar, que faz-me doar-me mais. E queria partilhar um pouco disso com vocês, né? Até porque Deus motivou isso no meu coração, semeou isso. E por mais que ultimamente eu sinto que parece que eu não estou muito boa com palavras, né? Com coisas que motivam falar, coisas que motivam de uma maneira mais concisa, eu vou tentar abreviar bastante, né? Eu assisti um vídeo hoje, né? Muito bonito até, bem interessante, de um rapaz que usou trajes totalmente aos farrapos, né? Vamos dizer assim. Se vestido como um pequeno maltrapilho, como diz a sociedade, né? Como alguém que não tem a mínima condição, com o rosto sujo de poeira, totalmente, vamos dizer, totalmente oprimido, né? Com roupas mal cheirosas, né? Com mau odor. E ele saiu pela cidade, vamos abreviar. E ele saiu pela cidade, vendo pessoas que estavam sentadas em calçadas, em bares, em restaurantes, lanchando, né, se confraternizando e tudo mais. E ele resolveu pedir, né, essas pessoas uma breve partilha, vamos dizer assim. Decidiu pedir a essas pessoas que pudessem doar um pouco do que elas estavam comendo, pois ele sentia fome. Perguntou se ele poderia sentar ali brevemente porque ele estava cansado e tudo mais. E tudo que ele ouvia foi: não, o que eu tenho é o suficiente para mim, não dá para mais uma pessoa, eu não tenho outro, poxa, não tem como mesmo. E é isso o que ele ouviu. Mas era simplesmente um homem trajado, né? Com vestes, vamos dizer, para se assemelhar, né? Para se exemplificar, para viver essa dinâmica. Não era exatamente um irmão que passava por necessidade, oprimido, era uma pessoa que estava tentando fazer essa dinâmica para ver como esses irmãos que verdadeiramente passam por isso são aceitos na sociedade, são acolhidos e tudo mais. E sendo que pouco tempo depois, ele se sentindo tocado no coração, ele passando, né, por esse momento, vivendo esse momento, vamos dizer, começando a sentir, sentindo na própria pele, ele começou a procurar, né, com câmeras nas lanchonetes, aí ele foi comprando caixas de esfirra salgadas, essas coisas, e saiu distribuindo para os moradores de rua que ali estavam, pela redondeza e tudo mais, né? Um dos moradores de rua até me chamou bastante atenção, porque ele disse assim: eu acabei de almoçar, Senhor, mas muito obrigada. E o rapaz: não, mas você pode continuar, mas você pode ficar, deixa pra janta. Achei muito interessante isso até. Enquanto o outro, um homem da sociedade que trabalha, bem vestido, que tem uma boa educação, de repente, que tem uma boa família, que tem uma boa cama, um bom leito para repousar, né? Um berço esplêndido, vamos dizer assim, não sendo muito irônica. E ele disse isso, tudo bem. E o rapaz deixou a esfirra com ele. E outra senhora também que estavam ali na redondeza, que morava ali na rua, também aceitaram e tudo mais. Vários moradores de rua aceitaram essa oferta, essa partilha, né? Não só o alimento que esse rapaz doou, mas aquele tempo disponível, né? Aquela atenção de ele ir a algum lugar comprar e ali estar perguntando se eles estavam com fome, perguntando se eles queriam aquele alimento e tudo mais, aquele breve momento onde eles precisavam se sentir acolhidos, né? Sentir que tinha alguém ali a zelar por eles, preocupado e tudo mais. Logo depois, esse mesmo rapaz voltou a vestir aqueles trajes de uma forma teatral, né? Exemplificando, para fazer essa dinâmica novamente. Só que em vez de fazer isso com a sociedade que muito tem, a sociedade que muito usufrui, fez isso com as pessoas que nada têm a usufruir, que nada têm também a doar,
mas que doam o amor, que doam realmente o que recebem, né? Eles receberam a atenção, o carinho, o amor, não foi simplesmente aquele alimento, aquela caixa de esfirra. E ele chegou até esses moradores de rua e perguntou: poxa, isso é comida? Tem como vocês dividirem comigo? Pelo menos uma e tudo mais. E a menina, uma das senhoras respondia: sim, claro, somos todos irmãos, todos moramos aqui, todos passamos necessidade. Uma mulher que de repente nem tinha muito o que comer, há quanto tempo não tinha uma boa alimentação. E o outro rapaz também, que falou que não tinha, que já tinha almoçado e tudo mais, falou: não, vem aqui, pode vir comer. Aí o rapaz perguntou: mas eu posso me sentar também? Estou tão cansado. Claro, sente-se, somos todos irmãos, ninguém é melhor do que ninguém. Olha só, ninguém é melhor do que ninguém. Um homem que de repente tem uma história muito conturbada, um homem que tem muitas necessidades, um homem que está ali, que enfrenta muita coisa no meio da rua, porque as pessoas que moram na rua passam muita necessidade, não é simplesmente de alimento, elas passam também necessidade de educação, porque não tem como recorrer a isso nas ruas, passam por questão de violência, não tem uma segurança, não passam por necessidade de calor, pois não tem quem as acolha, não tem um agasalho também, não simplesmente o calor humano, um carinho, um zelo, um cuidado, mas também não tem agasalho suficiente para passar. Muitos morrem até devido a essas situações precárias, a questão de higiene e tudo mais. São pessoas que passam por muitas dificuldades, que muitas das pessoas fingem, botam as vendinhas nos olhos, estilo Bird Box, e ignoram. Mas, não sendo crítica, claro que não, vamos dizer que é uma empolgação ao falar. Mas, sim, todos têm que doar. Vamos dizer que a gente não podemos julgar as pessoas que fingem não ver isso. Mas estou fazendo esse vídeo também para motivar, para alertar. O próprio Evangelho diz. A gente pega o Evangelho de Mateus, capítulo 25, no versículo 34, um pouquinho, no versículo 34 até o versículo 40. O que o Evangelho nos diz? O Evangelho que é simplesmente a condução, a nossa luz, né? O nosso guia, vamos dizer assim, como devemos seguir, somos como imitadores de Cristo, né? Daqui a pouco eu vou até falar de um outro manualzinho que a gente deveria ter no bolso e tudo mais. E essa música que vocês estão ouvindo no fundo, né, é uma música muito bonita chamada... Na verdade, ela fala sobre esse versículo, né? O nome da música é até o versículo Mateus 25. É de uma fraternidade chamada O Caminho, uma congregação franciscana, e são religiosos que vivem bastante dessa situação, né? Que assistem muitas das pessoas com essa situação e sabem muito bem o que pregam, né? Por exemplo vivo. O próprio Evangelho nos diz: então rei dirá aos que estão à direita, né? Vinde benditos de meu Pai. Não é vinde benditos. Ele não está simplesmente te dando mérito, né? Dizendo que você é bendito, dizendo que você é cheio de graça, alegre. Você, além de ser cheio de graça, alegre, você é do Pai. Você é filho do Pai. Vinde benditos do meu Pai. Você foi escolhido, né? Através do batismo também. Naquele momento, você se tornou filho de Deus. E você é chamado a viver uma vocação, a viver um chamado, a se doar, a ser imitador de Cristo, né? O qual imitador vai te dizer com humildade essas palavras? Tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, a nossa herança. Que só quando buscamos a santidade, quando buscamos viver o amor, né? Mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo pequenos, fragilizados e tudo mais, somos convidados a ter essa busca contínua. E o Senhor continua: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim.
Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que tivemos com fome, te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermos ou enfermo na prisão e fomos te visitar? Responderá o Rei, o soberano, aquele que poderia ter todo o mérito possível: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeste. Essa é a palavra da nossa salvação. Não é simplesmente algo assim, encerrar uma leitura. Essa é a palavra que nos motiva a entender qual é a nossa maior vocação. É viver o amor, é incentivar o amor, é partilhar isso. Viver o amor não é simplesmente falar um eu te amo, não é simplesmente se doar. Um alimento que você dá para alguém não é simplesmente um alimento que você partilha. Você está mostrando naquele momento que você zela por aquela pessoa, que você intercede por ela, que você a ama, que você quer cuidar dela. Isso é muito importante. Partilhar o que temos. Nada do que temos é mérito nosso. Claro que é muito bom vivermos em abundante graça, né? Trabalharmos, conquistarmos muitas das coisas. Mas nada conseguimos sozinhos. Tudo é por Deus. Deus nos ama muito, muito, muito. E não faz distinção se somos pobres, ricos, dependente até da raça, da cor, né? Não só a questão social. Ele te convida também a fazer isso, né? Deus, sendo Deus, Ele quis assumir a condição humana. Simplesmente a única diferença era a questão do pecado. Ele não viveu o pecado, mas Ele quis assumir a condição humana. Ele, ao se encarnar, Ele viveu a dor, Ele sentiu fome, Ele sentiu frio. Em algum momento, Ele se sentiu completamente agoniado, triste. Jesus chorou na morte do seu amigo. Jesus, desde pequeno, fugindo, correndo. Antes dele nascer mesmo, já tinha aquela correria, aquela tribulação toda, né? Quando, ao mandarem matar aqueles meninos e a Sagrada Família fugindo para proteger o próprio Jesus, muitos mártires pequenos ali já estavam simplesmente vivendo, né, já a perseguição. E Jesus também já estava sendo perseguido desde pequeno. Ele, um filho de um simples carpinteiro, não era filho de um monarca, de um grande rei. O grande rei, que era o pai dele, era o próprio Deus. Era o rei de uma outra morada. E vocês imaginam, ele se fez completamente, depois de toda a sua divindade e soberania, ele se fez humilde para dizer que todas as vezes que nós, não só os discípulos, não só aquelas pessoas que o assistiam, que o seguiam, mas nós também, que somos convidados a segui-lo, que fomos aceitos, né? E a partir do momento que o aceitamos também, que dizemos sim, aprendemos, somos conduzidos a dar bons passos para poder viver bem essa vocação. Quando eu falo vocação, é indiferente de qual maneira você vive, seja uma vocação como leiga, celibatária, como religiosa, indiferente. Mas a vocação de viver o amor, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus. Esse evangelho nos relata muito. Muitas das vezes tratamos com indiferença uma pessoa que vive no meio das drogas, uma pessoa que está na prisão, uma pessoa que vive nas ruas, uma pessoa que está muito debilitada no hospital. Não temos paciência. Já procuraram pensar no que essa pessoa sofre? Em como essa pessoa precisa de sua ajuda, além da sua oração também. Você é chamado a ser intercessor, intercessora.
E é uma missão muito grande, né? Eu sou muito devota a Santa Faustina também. E Santa Teresinha do Menino Jesus, que pra mim são dois exemplos muito grandes e hábeis de intercessão. E vamos dizer que acho que mais do que isso é se compadecer